Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Então vamos dar continuidade ao capítulo 14 agora do livro Obreiros da Vida Eterna. Nós já estudamos o capítulo 13, tem 2 vídeos, parte 1, parte 2, e agora vamos estudar o capítulo 14. O capítulo 14 é Prestando Assistência. O capítulo 13, dando um breve resumo, fala sobre o desencarne de Dimas, né? Ele explica como é que funciona o desencarne. Dimas foi um trabalhador do bem que praticou a caridade em vida. E daí, por causa disso, ele recebeu o amparo do plano espiritual. Então, no capítulo 13, explica tudo como é que aconteceu esse amparo. Agora vamos dar continuidade no capítulo 14. O capítulo 14 diz assim: Meus companheiros de missão pareciam menos interessados em seguir o caso Dimas. Durante a noite, inclusive Jerônimo, reservando-se para a continuidade do esforço do dia imediato, quando nos caberia transportá-lo até o abençoado abrigo de Fabiano. Então eles não estavam muito interessados em ficar ali vendo o decorrer do processo, né? Eles voltaram para a casa do Fabriciano, falando que no dia a seguir eles iam voltar ali e dar continuidade no trabalho. Não se verificava o mesmo quanto a mim, isso quem diz é o André Luiz. Desembaraçando-me dos laços físicos noutro tempo, não conseguiria efetuar observações educativas para o meu acervo de conhecimentos. O choque sensorial no transe, para minha personalidade ainda desatenta ante as questões do espírito eterno, impedira-me a análise minuciosa do assunto. Agora, porém, a oportunidade poderia fazer mais luz em minha alma quanto à posição dos recém-desencarnados antes da inumação do envoltório grosseiro. Então aqui diz que o André, ele queria ver o que ia acontecer, né? Porque agora ia ter a questão do velório, como é que funciona, né? Como é que funciona na hora de enterrar. Ele queria estar vendo como é que isso funciona também. Expondo ao assistente o meu propósito de aprender, recebi dele a mais ampla permissão. Poderia visitar a residência de Dimas à vontade, lá permanecendo durante as horas que desejasse. A aquiescência de Jerônimo enchia-me de prazer, não só pela ocasião de enriquecer-me na esfera prática, mas também porque o fato em si era bastante expressivo. Pela primeira vez, um companheiro de trabalho com autoridade suficiente concordava com o meu desejo de humílimo operário. O consentimento, portanto, representava preciosa conquista, constituía a liberdade instrutiva, com a responsabilidade de minha consciência e a confiança de meus superiores hierárquicos. Então, o André Luiz, ele estava com aquele sentimento como a gente tem de querer aprender, né? De querer participar e ver os fatos acontecer. E quando ele chega e pergunta para o mentor ali, para o responsável, o Jerônimo concordou em ele poder participar disso e tiver os estudos da qual ele estava querendo participar. Então o André fica muito feliz com o consentimento do líder ali. Deixando a casa transitória onde eles estavam, em plena noite, aqui o André Luiz falando, vi-me em breve no ambiente doméstico. André foi até o Dimas, onde o amigo se desfizera dos elos da matéria, se está se desfazendo do corpo físico, mais espessa, né, do corpo grosseiro. Entrei. A casa, aqui é como se fosse um velório. Vamos ver como é que é. A casa enchia-se de amigos e simpatizantes encarnados e desencarnados. Então, pelo plano espiritual tinha encarnados e desencarnados. Não se articulavam quaisquer serviços de defesa. Notei que havia trânsito livre pelos grupos de variadas procedências. O Espiritismo nos explica muito para a gente fazer o Evangelho no lar, né? O que é o Evangelho no lar? Uma vez por semana, tu reúne todo mundo que está dentro da casa, se todos assim concordar, senão só quem
só você, por exemplo, alguém da família, reúne todo mundo, lê um trecho do Evangelho e tu entra em contato com o plano espiritual. Então eles vão ter um compromisso contigo, né? Então uma vez por semana eles vão vir até ti quando tu fazer esse Evangelho e tu pede, se tiver alguma coisa que colocaram nessa casa, tipo inveja, raiva, ódio, que pedimos para os anjos guardião, os amigos benfeitores, que possam tirar todas as coisas ruins que foram colocadas na casa em nós. E coloca um copinho de água para cada um que está dentro da casa. E daí fala também que os amigos espirituais colocam o medicamento da qual nós estamos necessitando. É assim que funciona. E faz a oração, Pai Nosso, Ave Maria. E o que fala no Evangelho segundo o Espiritismo? O que fala do fazer o Evangelho no lar? Que a tua casa vai ter proteção. Os espíritos maus não tem como entrar na tua casa, porque ela vai ter proteção. Muitos dizem que se num prédio fazer o Evangelho no lar, vai ter a proteção no prédio inteiro. Vai ser ou numa casa, numa quadra inteira, né? Isso é importante. E o Dimas, ele não fazia, ele praticava muito a caridade, mas fora de casa. Dentro de casa ele foi muito negligente. Ele não passou os ensinamentos para a família. Por isso que tinha livre acesso, como encarnados e desencarnados. Voltando. Em recuado recanto, ainda ligado às vísceras inertes pelo cordão fluídico prateado, permanecia Dimas no regaço da genitora. Ainda ele tinha um fio que estava ligado entre o corpo físico e o Dimas. E ele já estava no colo da genitora dele, né? Ao pé de 2 amigos que cuidadosos o assistiam. Então tinha a mãe de Dimas e mais 2 amigos. Vamos ver agora. A nobre matrona reconheceu-me comovida, apresentando-me aos companheiros presentes. Então a mãe de Dimas reconheceu o André e foi apresentar os 2 que estavam ali. Um deles, Fabriciano, acolheu-me prestativo, interessando-se pelos informes atinentes ao desenlace. Relatei-lhe os trabalhos, pormenorizadamente. Em seguida, o interlocutor passou a explicar-se. Sempre tive por Dimas sincera admiração pelo proveitoso concurso que soube oferecer-nos. Íntegro a comissão espiritual de serviço que vem atendendo aos necessitados por intermédio dele nos últimos 6 anos. Foi sempre assíduo nas obrigações, bom companheiro, leal irmão. Esse amigo espiritual, ele estava ligado ao Dimas pelo seu comprometimento em trabalhar na caridade. E ele fala que ele estava junto com ele já fazia 6 anos nesse trabalho da caridade. E ele era assíduo, era um homem íntegro. Se tu for numa casa espírita, por exemplo, vamos botar exemplo, tem um trabalho segunda e quarta. Tu vai ver que tem muitos médios que vai só num dia, vou botar que seja só segunda. Tem muitos médios que não vão todos os dias, eles não botam compromisso, sabe? Ou qualquer religião, vou botar dizer. E aqui tá falando que ele participava desse trabalho da caridade junto com Dimas, porque ele era um homem que tinha essa assiduidade, né? Era toda segunda, tava lá, independente do que acontecesse, e tu tem que ter esse compromisso, sabe? Tu tem que levar isso a sério, né? Não pode ser, hoje eu não vou. Hoje não, hoje tem isso, hoje tem aquilo. Tu vai ver que nos trabalhos em casas espíritas e em diversas religiões, tu sempre vai ver aquele cara que hoje eu não vou, e tu vai ver que tem gente que abraça mesmo a causa, né? Que vai lá, sempre tá perto e sempre tá nos trabalhos, né? Isso aí é, por exemplo, quando apareceu o Tomé, né? Lá no Jesus Cristo, né?
Estavam todos os apóstolos quando Jesus apareceu para eles. Só que Tomé não estava. Ele já estava meio que, né? Sabe aquele trabalhador que nunca tá ou de vez em quando tá? Esse é o caso do Tomé. E daí quando ele aparece, não acredita que Jesus tinha aparecido. Só vou acreditar se eu ver as chagas dele, né? O que isso quer dizer? Ainda um trabalhador que não é compromissado e ainda tem a coragem de ficar reclamando. Então vamos seguir. Então entenderam, né? Essa parte aqui, por ele trabalhar na caridade e ser sempre comprometimento com o trabalho dele, ele recebeu do plano espiritual amigos ligados a esse trabalho. Se ele fosse negligente, não ia aparecer. Daí o André Luiz pergunta: há desse modo comissões de colaborações permanentes para os médios em geral? O que eu acabei de falar, é para todo mundo esse trabalho, né? Não me reporta a generalidade, redarguiu o interlocutor, porque a mediunidade é título de serviço como qualquer outro. E há pessoas que pugnam pela obtenção dos títulos, mas desestimam as obrigações que lhes correspondem. Tem muita gente que quer ser dirigente ou ser coordenador, isso, aquilo, mas só quer o cargo, né? Agora o encargo que tem as responsabilidades não querem, é isso que ele está querendo dizer aqui, né? Gostaria, por certo, do intercâmbio com o nosso plano. Tem muita gente que quer o intercâmbio com o plano espiritual, né? Mas não cogitam de finalidades e responsabilidades. Que é tudo sem um esforço. Em vista disso, não se estabelecem conjuntos de cooperação para os médios em geral, mas apenas para aqueles que estejam dispostos ao trabalho ativo, ao trabalho contínuo. Há muitos aprendizes que não ultrapassam a fronteira da tentativa. Isso aqui é interessante, da observação. Desejariam um caminho bem aplanado, exigindo a convivência exclusiva dos espíritos genuinamente bondosos. O pessoal só vai lá trabalhar só bem tranquilo, sem se estressar, só espíritos bons, né? Experimentam a luta construtiva através de sondagens superficiais. E a primeira dificuldade, presta atenção, primeira dificuldade, abandonam compromissos assumidos. A aquisição da fortaleza moral não prescinde das provas arriscadas e angustiosas. Tu vai encontrar muitos trabalhadores na caridade. Começa a trabalhar na caridade, isso, aquilo, mas daí daqui a pouco vou entregar a cesta básica ou fazer sopão e alguma das pessoas que tu tá entregando te trata mal. Opa, assim não dá. Daí já abandona o trabalho. Vamos trabalhar na caridade, beleza, vamos dar passe, isso, aquilo. Vamos vender ingresso para almoço. Não, assim eu não vou. Daí o primeiro não já não vende mais, sabe? É um trabalho difícil, não é assim, né? Fazer faxina, tem cestas básicas, tem muita gente que só quer ir lá fazer o beabá. Isso que tá querendo dizer, né? Qualquer coisinha, porque o dirigente da casa falou isso, eu já me revoltei todo e não vou aceitar. A gente tem que se botar na nossa posição, sabe? Se numa casa tem um dirigente, tem que ter um cara responsável para responder tudo e ditar as regras. Senão, se todo mundo quer ser cacique, e daí como é que vai ficar? Não tem como, né? Tem que ter um responsável, né? A espiritualidade ensina muito assim, tu é convidado a servir e a colaborar e não a reclamar. Tem muita gente que tem essa mania de ter a revolta, né? Vamos se mobilizar e derrubar esse ou aquilo e ter essa coisa assim. Mas não, amigo, o importante é cada um fazer a sua parte para contribuir para o bem maior. Vai fazer diferença mudar o coordenador aqui, ali, daí o importante é cada um fazer a sua parte.
Entretanto, em face das exigências naturais do aprendizado, dizem-se feridos na dignidade pessoal. O pessoal se faz muito de coitado, vítima. Não suporta a aproximação de infelizes encarnados ou desencarnados, estacionando a menor picada de dor. Para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes representativas de nosso plano. Como é que a gente quer uma ajuda do plano espiritual se a gente fica numa casa um ano, depois já sai, nunca fica muito tempo ou fica sempre reclamando? Não tem, né? Ninguém vai querer te ajudar nesse jeito. Para semelhantes experimentadores, seria extremamente difícil a formação de equipes eficientes representativas de nosso plano. Não se sabe quanto estão dispostos a servir. Se recebem faculdades intuitivas, pedem a incorporação. Se eu sou médium de instintivo, daí daqui a pouco eu quero, agora eu quero ser médium de incorporação, sabe? Se contam com a evidência de enxergar o plano espiritual, querem a possibilidade de exteriorizar fluidos vitais para fenômenos de materialização. Escutai as observações sensatas do novo amigo e, registrando-lhe a nobreza, André Luiz falando, da alma, passei a considerar íntimas em torno da tarefa que nos levava até ali. Porque se formara a expedição destinada a socorro de servidor que dispunha de amigos de tamanha competência moral, Fabriciano demonstrava conhecimentos elevados e condição superior. O obsequioso amigo, porém, evidenciando extrema acuidade perceptiva, antes que eu fizesse qualquer pergunta inoportuna, acrescentou: não obstante nossa amizade ao médium, sou Fabriciano falando, não nos foi possível acompanhar-lhe o transe, o momento do desencarne. Temos delegação de trabalho. Nós temos trabalho junto com ele. Mas no assunto entrou em jogo a autoridade de superiores nossos que resolveram proporcionar-lhes repouso. A gente tem que respeitar uma hierarquia, não a espiritual não é assim, qualquer jeito assim. O que não nos seria possível prodigalizar caso viesse diretamente para a nossa companhia. Isso aqui foi falado do capítulo anterior, que muitos que admiravam o trabalho de Dimas queriam estar junto ali na parte do desencarne, querendo ajudar de alguma forma, só que as autoridades de cima viram que era melhor não, que ele não estava preparado, ele não tinha conhecimento para isso, né? André Luiz voltando a falar. A palestra conduzia... André Luiz voltando a falar. A palestra conduzia-se a interessantes ângulos do problema da morte. Então estavam conversando sobre isso. Seduzido pelas considerações, interroguei sobre o que já sabia, mais ou menos, a fim de poder penetrar particularidades mais significativas. André Luiz pergunta: nem todas as desencarnações de pessoas dignas contam com o amparo de grupos socorristas? Daí ele responde: nem todas, confirmou o interlocutor, e acentuou: todos os fenômenos do decesso contam com o amparo da caridade, afeta as organizações de assistência indiscriminada. No entanto, a missão especialista não pode ser concebida a quem não se distinguiu no esforço perseverante do bem. Então, na hora do desencarne, a missão especialista que ajuda ali no desencarne só pode ser concedida a quem trabalhou, a quem distinguiu no esforço perseverante no bem. O trabalhador que nunca desistiu. E aquele que perseverar até o final, esse sairá salvo. Jesus falou isso. Tu tem que trabalhar e não desistir, ter continuidade, ter compromisso. André Luiz volta a falar: todavia, objetei curioso.
tangendo a corda que mais me interessava no assunto. Não há casos de criaturas essencialmente bondosas que se libertam dos laços físicos mais ou menos entrosados em comissões de serviço espiritual de natureza superior, sem que haja missões salvacionistas previamente designadas para socorrê-las? Então aquele que diz, tem pessoas muito boas que teria esse amparo ali, especialista, não poderiam eles mesmos, sem a ajuda deles, fazer o desencarne? Vamos ver o que ele vai falar. Após breve pausa, acrescentei para fazer-me mais claro. Vamos que Dimas estivesse em ligação recente com a sua comissão de trabalho e desencarnasse sem o cuidado do grupo socorrista. Seria deixado à mercê às circunstâncias? Riu-se Fabriciano. Com franqueza retrucou. Isso poderia acontecer. Temos precedentes. De maneira geral, ocorrem semelhantes casos com os trabalhadores aflitos, a ansiedade, por conseguir de qualquer modo a desencarnação, alegando necessidade de repouso. Muitas vezes, no fundo, são criaturas bondosas, mas menos lógicas e pouco inteligentes. Na semana finda, por exemplo, observamos um caso dessa natureza. Respeitava a senhora, jovem ainda, pelas disposições sadias que demonstrou no campo da benemerência social, foi ligada à dedicação corrente de serviço. Então ela começou a praticar o trabalho da caridade e o pessoal falou, essa aqui tem tudo para dar certo, então vamos botar um grupo aqui, espiritual, para dar força para ela, para fazer esse trabalho do bem, organizado por amigos nossos. Verificando-se, contudo, pequenas rusgas entre ela e o esposo, e tendo conhecimento da imortalidade da vida além do sepulcro, desejou a pobre criatura ardentemente morrer. Então o que é isso? O pessoal começa a trabalhar na caridade, vai no espiritismo, e vou botar centro espírita, por exemplo, um exemplo, e pouco estuda. Estudava cada dia um trecho do livro, e só que há uma grande diferença em tu estudar um livro e tu ler o livro. Tu quer estudar o livro, tu tem que ler, reler várias vezes e fazer resumo aqui. Agora, se tu lê assim, simplesmente lê e não agrega nada, tu vai esquecer e tu não tá estudando ele, tu tá lendo, mas tu lê. Estudar é diferente. Então essa pessoa aí estava trabalhando na caridade e daqui a pouco deu algumas coisas com o marido dela, vai saber, daqui a pouco traiu ou fez alguma coisa, provavelmente traiu ou fez alguma coisa, e ela já se escandalizou toda e já soube sobre desencarne, que dá vida lá, e já estava desejando morrer, sabe? Então não tem nem nada de conhecimento, sabe? Não estudou nada sobre isso. Então vamos ver. Tolas leviandades do marido bastaram para que maldissesse o mundo e a humanidade. Algumas coisas toscas do marido que já fez tudo isso. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Jesus Cristo, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Nosso foco é o reino de Deus, tá? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Tem que ter o foco. O que Jesus fala, né? Deixai pai, mães, quem deixar pai, mães, filhos, irmãos, irmãs, por causa de mim, do evangelho, ganhará muito mais pai, mães, filhos, irmãos, irmãs, no reino de Deus. E quem não amar mais a mim do que ama seu pai, sua mãe, irmão, não é digno de mim. O que ele quer dizer? Não é Jesus, não é mais amar mais isso, aquilo. Ele quer dizer que tu tem que ter um foco na tua vida. Um foco de evoluir, seguir o caminho da caridade e manter o do evangelho, que é o vosso reino, que Jesus quer que nós façamos esse mundo melhor.
Esse é o foco principal. Não soube quebrar a concha do personalismo inferior e colocar-se a caminho da vida maior. Viu? Inferior, vida maior. Pela cólera, pela intemperança mental, criou a ideia fixa de libertar-se do corpo de qualquer maneira, embora sem utilizar o suicídio direto. Conhecia os amigos espirituais a que se havia unido, mas longe de assimilar-lhes ajuizadamente os conselhos, repelia as advertências fraternas para aceitar tão somente as palavras de consolações que lhes eram agradáveis. Então, tem muita gente que é assim, querem um atendimento fraterno, querem conversar com alguém, só que o que eles querem? Eles querem se fazer de vítima, coitadinhas, querem chamar atenção, eles querem alguém que passa a mão na cabeça. E daí aqui parecia que o pessoal estava querendo dar conselho, né? Os mentores da casa ali, e ela não queria saber, ela só queria ouvir aquilo que ela queria ouvir. Então a gente só ajuda quem quer ser ajudado, né? Infelizmente, entre as admoestações salutares que lhe endereçavam, e tanto pediu a morte, insistindo por ela, entre a mágoa e a irritação persistentes que veio a desencarnar em manifestação de icterícia complicada com simples surto gripal. Simples surto gripal, ela já morreu. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente. O que isso quer dizer? Tem aquela frase de Jesus lá: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, aquele que bate abrir-se-vos-á. O que isso quer dizer? Se tu tá buscando muito uma coisa, tu vai conseguir. Tá vendo? Se tu bater muito aquilo lá, tu vai conseguir. Tu tem que não desistir, né? O que isso quer dizer? Teve uma fase... Não se recebeu qualquer autorização para conceder-se descanso e muito menos auxílio especial. Tratava-se de verdadeiro suicídio inconsciente, mas a senhora, no fundo, era extraordinariamente caridosa e ingênua. Caridosa, por isso eu já comentei aqui, caridade, o Chico Xavier falou, caridade e conhecimento, qual que é o mais importante? Ele fala que os dois é que nem se fosse duas asas de um pássaro. Os dois têm que andar junto. Se tu tiver só um, tu não vai ter o outro. Tem que ter caridade e conhecimento. Se tiver só conhecimento e não praticar, não vale nada. Se fazer só caridade e não tiver conhecimento, não se recebeu qualquer autorização para conceder-lhe descanso. Plano espiritual, lá de cima, não deu autorização para ajudar ela. E muito menos auxílio especial. Os benfeitores de nossa esfera, apesar da eficiente intercessão em benefício da infeliz, somente puderam afastá-la das vísceras cadavéricas há 2 dias em condições impressionantes e tristes, não havendo qualquer determinação de assistência particularizada por parte das autoridades superiores, e porque não seria aconselhável entregá-la ao sabor da própria sorte em face das virtudes potenciais de que era portadora, o diretor da comissão de serviço a que se filiara ao responsável do trabalho da caridade pelo plano espiritual, recolheu-a por espírito de compaixão, em plena luta, e ela se foi, de roldão, a trabalhar por aí, ativamente em condições muito mais sérias e complicadas. Então ela ficou um tempo ali bem sofrendo, e por caridade, compaixão, o responsável lá ajudou ela, mas ela teve que trabalhar. Não está recebendo esse amparo, nem vai ser tão fácil assim a vida dela agora. A lei divina, de fato perfeita em seus fundamentos, é igualmente harmoniosa em suas aplicações. Fabriciano, estampado pelo sorriso, aduziu: não frutifica a paz legítima sem a semeadura necessária. Para tu ter paz, tu tem que ter plantado e colhido. Alguém, para gozar o descanso, tu quer ter paz, precisa antes de tudo merecê-lo. As almas inquietas entregam-se facilmente ao desespírito.
desespero, gerando causas de sofrimento cruel. Logo após contemplando o recém-desencarnado como a indicar que deveríamos centralizar todo o interesse da hora do bem-estar dele, considerou acariciando-lhe a fronte. Nosso amigo repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido, o pobrezinho. A sensibilidade posta a serviço da obrigação bem cumprida castigou-lhe a alma até o fim. Todavia plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Por enquanto permanecerá na posição de ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. Está perto ali da mãe, né? Felizmente aventurou a genitora satisfeita, vem melhorando de modo visível. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos. Relanceou o olhar pelos ângulos e da modesta residência e acrescentou: Então, pessoal, já deu um certo tempo a parte 1, agora vamos gravar a parte 2. Espero que tenham gostado do vídeo. Gratidão os que ficaram até aqui. Namastê, paz e bem, e até o próximo capítulo.